Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Obrigado, viu, Thaisa? Capítulo 10, vamos ler do verso 38 em diante. Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 38. Amém? Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: "O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será." Permaneça de pé, irmãos. Nós temos dois motivos de oração aqui por pessoas que precisam das nossas orações. Vamos orar pela missionária Eunice Arcanjo, nossa missionária ali em Barreiros, que está enferma. Nós vamos orar também pelo Benjamin. Pastor, vocês têm orado sempre pelo Benjamin, né? Benjamin é o filho do pastor Carlos e a Maiara, recém-nascido, que foi acometido de uma enfermidade, foi hospitalizado, está na UTI neonatal, na cidade de Palmares, foi entubado. E a Maiara, nossa irmã, e o Carlos, pastores ali na Bomba do Emetério, não tiveram tempo ainda de desfrutar dessa alegria de ter o Benjamin tranquilo em casa. É uma batalha que nós estamos travando junto com nossos irmãos. Eu quero dizer, se ele estiver nos assistindo, e mesmo geograficamente longe, fisicamente longe, não cessamos um momento e nenhuma hora de pensar no Benjamin e de orar pelo Benjamin. Nossa oração é apresentar o Benjamin aqui aos irmãos pelo milagre que o Senhor vai fazer na vida dele, né? Então, quando nós oramos por alguém, nós não oramos por outras coisas. Nossa mente não deve divagar em outras coisas. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina a orar como se estivéssemos presos, a sentir a dor daqueles que estão ali. Então, nesse momento, Carlos e a Maiara estão em Palmares, quase 100 quilômetros de distância de nós, da sua rotina, da sua igreja, num lugar estranho, num ambiente estranho e hostil. E as nossas orações são para que o Espírito do Senhor não só cure o Benjamin, mas aqueça o coração dos nossos irmãos. Se for dormir hoje à noite, ore por eles. Amanhã pela manhã, apresente-os ao Senhor. Tire um momento de oração para orar por eles. Ligue para eles. E, com certeza, não só o carinho, mas as nossas orações vão fazer a diferença nisso. Amém? Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas vezes entramos diante do Senhor para fazer súplicas e para apresentar ao Senhor as nossas petições. Aqui, diante de nós, chega, Senhor, o pedido de duas pessoas que precisam da sua intervenção. Te apresentamos, Senhor, a missionária Eunice. Tu sabes, ó Deus, como de forma diligente a tua serva tem servido ao Senhor. Tem, ó Pai, estado diante da tua presença. Tem dado testemunho da grandeza do Senhor em sua vida. Nós oramos para que o Senhor venha com uma intervenção na sua vida hoje. Que a tua serva que tem sentido dores, neste dia, neste momento, nesse instante, seja curada pela ação do teu Espírito. Nós acreditamos na ação dos homens, acreditamos nos médicos, nós acreditamos que eles foram colocados pelo Senhor com os seus dons para também tratarem aqueles que estão feridos. Mas, Senhor, há casos que somente o Senhor pode fazer. Por isso que nós pedimos ao Senhor que visite a missionária Eunice, tire toda a dor da tua serva. Vai, Senhor, no seu corpo e retire aquilo que está causando a enfermidade. Cure a tua serva para a glória do teu nome. Te apresentamos, Senhor, o Benjamin.
Senhor, um sonho desse jovem casal. Eles oraram, desejaram, e assim o Senhor lhes concedeu essa criança. E agora, Senhor, o Benjamim está nesta situação, internado no hospital, Senhor, numa situação, ó Pai, que tem causado inquietação e angústia no coração dos seus pais e também de nós que somos a sua igreja. Nós oramos pelo Benjamim, pedimos ao Senhor que fortaleça o seu pequeno corpo, que fortaleça, Senhor, o seu recém-nascido corpo, que o Senhor lhe dê as condições para que o Senhor, ó Pai, ele reaja na situação que ele está nesse dia. Senhor, não queremos, temos pedido ao Senhor que não queremos, Senhor, prolongamento dos sofrimentos, queremos que o Senhor venha, meu Pai, trazer a cura no corpo do Benjamim. Cure-o nesta noite, Deus querido, não porque somos bons, não porque somos merecedores, pelo contrário, a nossa carne é caída, nós muitas vezes pecamos, mas por misericórdia pedimos ao Senhor, age na vida desse inocente, Senhor. Tire-o dessa situação de dificuldade, cure-o para que ele seja finalmente trazido de volta para a sua casa. Oramos pelo Carlos, pela Maiara, aqueça seus corações, que o Senhor lhes dê força, condições para, meu Deus, romperem esse desafio em suas vidas. Nós os abençoamos em Teu nome, como igreja, nos unimos como igreja e fazemos esse pedido ao Senhor. Apresentamos o Henrique, Senhor, Teu servo, ó Pai, que nessa noite recebeu a notícia, ó Senhor, do seu pai. Que o Senhor venha no coração do Henrique, da Paula, de suas famílias. Que o Senhor seja misericordioso e assim cumpra, Senhor, Teus desígnios na vida do Teu servo, ó Senhor, trazendo paz ao seu coração e fortalecendo sua vida. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos pelos nossos irmãos, ó Pai, somando a eles as suas aflições, nos colocando também, ó Pai, com a dor que eles sentem. Em nome de Jesus pedimos tudo isso e Te agradecemos pela fé. Meus irmãos dizem? Amém. Pode sentar no seu lugar, meu irmão. Meus amados irmãos, eu quero parabenizar a SAFP, né? A Sociedade Auxiliadora Feminina Pentecostal, na pessoa da sua líder, que é uma líder excepcional, né? Não é porque é minha esposa não, viu? Eu disse a ela que toda a igreja é bem-aventurada por ter uma liderança que tenha comprometimento. Glória a Deus. Algumas pessoas dizem assim, mas muitas vezes ela chega assim, mas eu queria que você tivesse ali junto, mas eu não vou ficar mais junto porque você faz sozinha. Você não precisa de mim. A liderança não precisa. A liderança faz tudo com excelência. Eu quero parabenizar pela visão dela e da sua equipe, pela inovação de, junto com os jovens, né, pensar um congresso fora do cotidiano normal, ao invés de ser no sábado à noite, ser sábado durante o dia. Confesso, a gente como pastor, a gente fica assim meio preocupado, será que as pessoas vão vir? Nós tínhamos ontem essa nave, a nave inferior da igreja, completamente lotada de mulheres. Nem eu, que sou muito otimista, esperava uma presença maciça de mulheres e um culto numa atmosfera que há muito tempo eu não experimentava. Há muito tempo. Não que nós não estejamos aqui sentindo Deus, irmão, amém? Eu estou dizendo aqui, em uníssono, você não via ninguém fora da presença nesses dias. Algo assim, assustador positivamente, que nos mostra que nós podemos se nós quisermos. Só basta a gente querer. Hoje pela manhã não pude estar com os irmãos, porque servi a minha líder essa semana, correndo com ela para lá e para cá, fazendo as compras e aquilo tudo, e fui um Uber para ela essa semana. Então não tive tempo, tive que ir hoje pela manhã terminar o sermão, por isso que eu não pude estar com os irmãos hoje pela manhã, mas esse culto de hoje aqui, quer dizer, o Ministério de Louvor, eu estava me sentindo na Jovep, na minha época que eu estava lá em Mossoró, quando a gente pisava, deixava a pegada de fogo no caminho. Ei, glória! É assim, né? Amém? A gente pisava, deixava a pegada de fogo, aleluia. Agindo Deus, era fogo, viu? Deus abençoe. E agora água de coco, púlpito chique.
estou me sentindo assim, com a vontade imensa de sentar naquela poltrona. Parabéns, viu? Deus abençoe vocês. E eu fui desafiado pelo texto. Eu fui desafiado por esse congresso. Esse texto, ele me desafiou. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que o dia convida para estar em casa. Para quem não está em Recife, hoje é um dia muito chuvoso. Para nós, um dia frio, não é? Mas eu queria muito sua paciência, porque esse texto ele me impactou muito. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, já me debrucei sobre ele, mas dessa vez o Senhor me fez uma visita especial nesse texto. Ele fez uma visita especial, digo isso, quando ele muda a minha percepção a respeito de um texto. E o Senhor, através do seu Espírito, mudou minha percepção a respeito desse texto. O texto fala sobre um jantar que foi oferecido, um momento que foi oferecido na casa de Marta, Maria e Lázaro. Primeiro eu quero contextualizar você. Betânia era uma vila que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então Betânia, olhe para cá, era como se fosse a área metropolitana de Jerusalém. Sempre que Jesus ia a Jerusalém, ele pernoitava em Betânia. Ele não ficava em Jerusalém, ele pernoitava em Betânia. Quem está me entendendo até agora diz amém. Mateus fala isso no capítulo 21, verso 17. Ele diz assim: eles foram para Jerusalém, pernoitavam em Betânia. Então era muito comum Jesus estar com Lázaro, Maria e Marta. Esse vínculo transformou-os de discípulos a amigos. Eles tornaram-se amigos de Jesus, uma família que era realmente amiga. Veja bem, essa casa tornou-se um abrigo para o Senhor. Então, não poucas vezes, a Bíblia registra 3, mas não poucas vezes, e sempre que você vê algum discurso do mestre em Jerusalém, provavelmente ele pernoitou, ele dormiu lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas quem era Marta? Na maioria das vezes, quando a gente vai falar desse texto, a gente sempre se aplica a falar de Maria, não é? Maria escolheu a boa parte, Maria estava sentada aos pés do Senhor, e o Senhor me levou a Marta. O Senhor me fez olhar, observar a Marta. A Marta tão julgada, a Marta tão mal falada, né? A Marta que levou um carão de Jesus, um esporro de Jesus. Na verdade, Marta, os textos, lendo os evangelhos, a gente consegue traçar um perfil de Marta. Veja, a Bíblia apresenta uma mulher de personalidade forte. A Bíblia apresenta uma mulher de uma personalidade bem incisiva. Eu vou mostrar a vocês através da Bíblia por conta disso. O verso 38 do capítulo que nós lemos traz uma verdade que passa desapercebido. O texto diz, Lucas diz, que a casa era de Marta. Era muito comum, quando os escritos, os evangelistas iam escrever, por exemplo, para onde Jesus estava hospedado, ou para onde Jesus ia, ele definia o dono da casa através da nomenclatura. A casa de Simão, a casa de Pedro. Quando ele vai para falar a respeito de Marta, Lucas fala a casa de Marta. Marta os hospedou em sua casa. Aqui não há a figura de um marido, aqui não há a figura de um patriarca, um pai, aqui não há a figura de outras pessoas. O que faz entender que a casa era de Marta. Marta era a dona da casa. A expressão utilizada para definir não está explícita no texto, que é Kyria. Kyria é senhora. Kyrios é senhor no grego. Lucas deixa essa expressão implícita no texto. Por quê? Porque ela coordena a casa. Ela hospeda na casa dela, ela delega ações na casa dela, ela serve na casa dela. Então não era comum que uma mulher coordenasse a casa, a menos que ela fosse de uma família influente, e isso é mostrado no texto da morte de Lázaro.
Quando Lázaro morre, lá em João capítulo 11, Lázaro é enterrado dentro de uma caverna. Os pobres não eram enterrados dentro de cavernas. Os pobres eram colocados em jazigos públicos. Marta, a família de Marta, tinha um jazigo particular. Também várias pessoas vieram de Jerusalém para Betânia, para o sepultamento de Lázaro, mostrando que a família de Marta era uma família influente. Quando a gente soma tudo isso, nós vamos ver o perfil de uma família influente, de uma família rica. Lembrando outro detalhe em João capítulo 12, que Maria quebra um vidro de alabastro, caríssimo, e derrama sobre a cabeça de Jesus. Não era qualquer pessoa que teria um vaso de puro nardo, de alabastro de puro nardo em casa. Tudo isso traça o perfil de uma família relevante, de uma família com dinheiro e de uma família que era liderado por uma mulher. Quem está me entendendo diz amém. Muito bem, glória a Deus. A expressão Quíria não é usada no texto, mas é implícita pelas ordens que ela realiza. É como Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, a expressão, a Bíblia escrita no original hebraico foi traduzida para o grego, para uma Bíblia que nós chamamos de 70, Septuaginta. A palavra Quíria aparece, porque, olhe para cá, lá em Provérbios 31, o que é que a mulher virtuosa faz? Ela delega ordens aos seus servos. Ali é uma Quíria, ali é uma senhora da casa. Quem me entende até agora diz amém. Então podemos traçar aqui o perfil de uma mulher que lidera uma casa, que vive num período onde a questão masculina ela se sobrepunha. Então assim, as mulheres eram trocadas por um par de sandália. Algumas mulheres eram trocadas por camelos. Alguns rabinos diziam que se a mulher colocasse sal demais no feijão, o marido poderia pedir divórcio. Você sabia disso? Se a mulher fizesse qualquer... A sociedade, olhe para cá, ela pendia excessivamente para a questão masculina. A carta de divórcio quem dava era o homem. Então imagine essa mulher com essas características, ela só poderia ser uma Quíria, uma senhora, se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse uma família relevante, e isso dava essa proteção a ela. Quem está me entendendo até agora diz amém. Lucas, no capítulo 8, diz que mulheres abastadas mantinham como ofertas o ministério público de Jesus. Tem Susana, esposa de um procurador de Herodes, e outras mulheres que seguiam Jesus. Com certeza, Marta estava dentro desse meio. Então esse é o perfil. Ela tinha que ser prática, ela tinha que ser líder da casa, ela tinha que ser, imagino eu, prática. Para minhas irmãs que estão aqui hoje, que passaram pelo processo do divórcio, que tiveram que assumir as suas casas, que tiveram que assumir as suas vidas, a vida dos seus filhos, a viuvez, a dinâmica feminina, ela toma uma postura diferente. Porque a mulher coordena a casa, a mulher toma algumas posturas mais duras. A mulher que é obrigada a coordenar a sua casa, assumindo o papel de marido, de pai e mãe, ela tende a ser mais prática, ela tende a ser mais sisuda, ela tende a ser mais objetiva. Posso ouvir um amém? Muito bem. Então, esse é o perfil dela. É o perfil de alguém que luta para se manter onde está, é o perfil de alguém que coordena a sua casa, é o perfil de alguém que tem que brigar para se manter onde está, porque a todo custo ela tem que se provar que ela merece estar ali. Que ela pode estar ali. Eu até brinquei lá em casa hoje no almoço, eu tenho que fazer um esforço muito grande para que minha pregação não seja uma pregação feminista. Mas não é. Não é. Quem está me entendendo diz amém. Veja, tendo que provar todo dia, que se provar todo dia para manter-se no controle.
tendo que se esforçar todo dia para ser bem-sucedida nas suas ações. Não que não fosse, mas tem que se provar. Tem que se provar. Senão as pessoas desrespeitam, senão as pessoas desmerecem, senão os homens se utilizavam das suas estratégias para humilhar, para subjugar. Então esse é o perfil de Marta, o perfil de uma mulher prática, uma mulher que tem que fazer, uma mulher que tem que se provar todos os dias. E esse perfil de Marta está diante de uma situação, a sua personalidade está diante de uma situação de que a casa está cheia, os convidados estão à mesa, o tumulto, aquele tumulto de gente dentro de casa, e ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Quando ela olha, junto ao quadro de discípulos que estão sentados ouvindo Jesus, a Maria, sentadinha, de boa. Você riu porque o seu sangue já ferveu sem você ser Marta. Sim ou não? Se fosse uma pernambucana, ia dizer, o que é isso? Tá doida, é? E foi lá. Disse, mestre, ei, o senhor não se importa que eu sirva tudo sozinha, enquanto Maria fica aí sentada? À primeira vista, pode-se imaginar que Marta tem razão no sentido de que ela está trabalhando e Maria está quieta, parada. Mas Jesus não coroaria a preguiça ao dizer Maria escolheu a melhor parte. Então Maria não estava fugindo do trabalho. Mas enfim, vamos entrar no texto. Jesus diz, Marta, Marta, você está muito aflita, muito agitada. Maria escolheu a melhor parte. Maria fez o que é certo. O que Jesus quis dizer com isso? Escolheu a boa parte. Primeiro, eu queria que você concentrasse bem nas sentenças que eu vou falar. Se você quiser anotar, você anota, para pensar nelas depois. Primeiro, o que Jesus nos ensina nesse texto é que as ações que nós fazemos são consequência da presença de Deus e não o contrário. As ações são consequência de estar na presença e não o contrário. Qual é o contrário? O contrário é fazer muito para ser reconhecido por Deus. Agitar-se muito para receber o mérito de Deus. Quando fazemos muito, fazemos porque já estamos na presença. Nós não fazemos muito para entrar na presença. Quem está me entendendo até agora diz amém. Veja, quando Jesus aborda Marta, Jesus não está julgando Marta, criticando Marta, ou dando, num linguajar bem nordestino, dando um carão em Marta. Jesus, na verdade, está fazendo um diagnóstico. E por isso, você vai aos originais, você vai às palavras originais para você ver que o que Jesus está fazendo não é uma exortação, não é uma briga, não é um julgamento. Jesus está fazendo um diagnóstico. Ele usa duas palavras que são palavras que definem Maria. A primeira palavra que Jesus usa no grego, do hebraico, do aramaico, é merimas. O que significa isso? Estar dividida internamente, ou seja, estar ansiosa. A primeira palavra que Jesus fala, agitada, ele fala no sentido que ela está ansiosa. Marta, você está ansiosa. A segunda palavra que ele utiliza é toibazê. Eu tenho que falar essas palavras, desculpa, eu não gosto dessas coisas de falei grego, não sei o quê, não é isso. É para você entender. A segunda palavra que ele fala é no sentido de estar agitada. Então Jesus está dizendo, Marta, Marta, substitui essas palavras pelas palavras ansiosa e agitada. Marta, você está agitada e ansiosa. Marta, você está muito agitada. Marta, você está muito aflita. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos perceber que Jesus não condena o serviço de Marta.
Ele não condena o que ele está fazendo. Ele condena a preocupação que está na mente de Marta, que a impede de desfrutar aquele momento. Ele está dizendo: Marta, Marta, você está muito ansiosa e irritada. Ei, olhe para cá. Será que isso acontece? Você está muito ansiosa e irritada. É um diagnóstico que ele está fazendo, que aquilo estava perturbando ela a tal ponto de fazê-la não desfrutar do que era principal. O Filho de Deus estava ali, com ela. Jesus está mostrando que Marta fugiu do seu propósito, fugiu daquilo que ela tinha em sua mente. Lembre-se da personalidade dela. Lembre-se que ela era, o perfil que nós traçamos aqui, prática, determinada. Então, essa agitação, ela penetrou na mente dela. Ela fez com que ela ficasse ali agitada, ansiosa e irritada. O diagnóstico que Jesus apresenta é exatamente esse. Quando nós olhamos para o contexto da história, nós vamos ver, porque Jesus não repreendeu Maria. Imagine se Maria não tivesse feito nada e tivesse só sentada ao lado de Jesus. Jesus estaria coroando a preguiça. Então nós entendemos que Jesus não coroou a preguiça. Maria, junto com Marta, sabiam que Jesus viria. Maria, junto com Marta, fizeram os preparativos para receber Jesus. Maria, junto com Marta, separaram as funções de quem deveria fazer as coisas. Maria, junto com Marta, esperaram Jesus chegar. Maria, junto com Marta, receberam Jesus. Já estava tudo pronto, mas Marta queria fazer mais. Marta queria ir além. Marta disse: não, é Jesus, eu mesma sirvo. Não, é aqui, vai ser comigo. Ei, fulano, venha para cá. Ei, fulano, faça aquilo ali. Ei, fulano, venha para cá. Ei, essas coisas. Ei, eu já me vi assim na igreja. Quando as cadeiras estavam aqui no púlpito, eu brincava porque eu me tornei um fiscal de culto. Quem é que vai chegar depois de 8 horas? Quem é que vai sentar ali? Quem é que vai sentar ali? Fulano não veio. Olha o diácono fulano, não está fazendo o que tem que fazer. Olhe para aquilo ali, meu Deus do céu, o irmão está dormindo, meu Deus, como é que vai ser? E agora? E o tempo não vai dar, o ofertório vai passar. Quando terminava o culto, eu tinha feito tudo, menos cultuar. Veja, entenda, o que Jesus está fazendo com Marta é um alerta carinhoso. Você está ansiosa e irritada. Isso está dominando a sua mente. Você está perdendo o principal. Maria fez o que tinha que fazer e agora estava desfrutando da oportunidade que havia dado a ela. Quem me entende até agora diz amém. Aleluia. Essa expressão que Jesus utiliza é uma expressão muito da cultura judaica daquela época. Que era repetir o nome 2 vezes para falar afavelmente, amavelmente. Jesus utiliza essa expressão 3 vezes. 3 vezes ele utiliza nos evangelhos. Primeira vez ele utiliza, e todas elas, Lucas é quem registra. A primeira vez a gente já viu, que é essa agora, que ele chama Marta, Marta. A segunda vez ele utiliza em Lucas 22, 31, Simão, Simão. Satanás me pediu para peneirar tua alma hoje. Na terceira vez ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher. Em todas as vezes que esses termos são usados para alguém que não está vendo o caminho que está trilhando, que acha que está no caminho certo, mas está no caminho errado. E Jesus meio que abre os olhos dessa pessoa. Poderia ser Eliane. Poderia ser André. A expressão no sentido, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que tem que ser feito, é desse jeito mesmo. Jesus disse: não é. Não é. Você está ansiosa e irritada.
Isso está tirando de você o essencial, a melhor parte está sendo tirada. E Jesus não exclui Marta do processo. Jesus, na verdade, está convidando Marta para se juntar a eles. Está me entendendo aí, irmão? Diga amém. Jesus está dizendo: deixe a agitação de tudo e sente-se aqui comigo. Deixe essa agitação do dia a dia e sente um pouquinho aqui para a gente conversar. Deixe essa agitação que deixa a sua alma seca, que deixa a sua alma ansiosa, que deixa a sua alma irritada, que deixa você angustiado. Deixe o mundo que está te angustiando e sente um minutinho aqui comigo para a gente conversar. Porque por mais que você ache que todas essas coisas são essenciais, uma coisa só é essencial. Porque se você tiver momentos de qualidade com o Senhor, todo outro processo se desenvolverá, trazendo paz, tranquilidade e harmonia ao seu coração. É incrível o que o texto nos apresenta. E eu falo isso porque ele me impactou como um pastor. Ele me impactou porque eu tenho uma bagagem ministerial de que nós temos que fazer muito, nós temos que ir, nós temos que estar, nós temos que fazer. Eu tenho que ir fazer, eu tenho que estar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Se eu não for, e a cobrança não é uma cobrança da igreja, é uma cobrança minha, própria, é uma autocobrança maldita que me tira tempos preciosos com Deus e com as pessoas que nós amamos. E nós nos cobramos. Sabe por que nós nos agitamos? Porque ficamos como Marta. Porque achamos que as coisas estão sob o nosso controle. Porque achamos que as coisas só serão realizadas se forem por nós. Porque nós temos a síndrome do galo que canta para o sol nascer. Os mais novos não lembram da história. Vou contar a história para eles, amém? Os mais novos não conhecem a história da síndrome do galo, que achava que o sol só nascia porque ele cantava. Todos os dias o galo acordava mais cedo, estufava o peito, cantava, o sol nascia. Se eu não cantar, o sol não nasce. Que trabalho duro! O galo dizia. Teve um dia que o galo, cansado depois de um congresso da SAF, passou da hora. E adivinhe, o galo acordou com o sol na cara dele. Sabe o que foi que o galo aprendeu? O galo aprendeu que o sol não nasce porque ele canta. A vida não acontece porque é você que faz. As coisas não acontecem só porque você está lá. As coisas vão desabar se você não fizer. Não. Não, você não é o galo que canta para o sol nascer. Você está sendo a Marta agitada, irritada, ansiosa, porque acha que tudo acontece com a sua mão. E isso está tirando de você um tempo precioso de vida e harmonia na presença do Senhor e na presença daqueles que amam você. Quem me entende diz amém. Não seremos mais amados porque fazemos mais. Nós somos mais amados quando somos filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu não os amo mais porque um faz mais do que o outro. Eu os amo porque, pelo simples fato de eles serem meus filhos. Ou qual pai vai amar um mais do que o outro porque faz um e não faz... Não vai. Vai. Quem me entende até agora diz amém. A nossa primeira missão é ser filho. A nossa primeira missão é sermos filhos. A minha primeira missão não é ser pastor. A minha primeira missão não é ser marido. A minha primeira missão não é ser pai. A minha primeira missão é ser filho de Deus. Pastor, isso é egoísmo? Não. Porque se todas as coisas se desenvolverem a partir dessa premissa, eu serei um bom marido, eu serei um bom pai, eu serei um bom pastor. Quem está me entendendo até agora diz amém. O filho é amado pelo que é. O plus, o up, é pelo que ele faz. É o filho mais carinhoso, é o filho mais presente, é o filho que ajuda. Eu já intimei meus 2. Quando eu estiver velho, vocês vão andar comigo. Vocês vão me levar para lá e para cá. Eu não quero dirigir quando eu estiver velho, porque eu sou irritado hoje, imagine quando eu estiver velho. Eu vou descer do carro. Eles vão me levar.
Ah, André, eu tô ocupado, estou fazendo o quê? Não, quero caminhar em Boa Viagem com a minha velha. Você vai me deixar lá. Ah, Natan, não, mas eu vou estar com a Andressa. Não, deixa aí, você vai me deixar agora no Rio Mar, porque eu quero assistir um filme com a minha velha. Ei, melhor. Ei, melhor. Eu quero ficar com os... Meu Deus. O nosso projeto é ficar ali, no Plaza, naquele pianinho, tomando café. Velhinho. Tô nem aí. Meia soquete. Irmão, eu vou fazer questão de ser o inimigo da moda. Camisa de botão, short e moletom. Deus ama. Deus leva em conta o que fazemos como consequência. Deus leva em conta o que fazemos quando é consequência. O que significa isso? Significa que eu sou filho, e a partir do que eu sou filho, eu me movimento em direção ao Senhor. Eu faço coisas em direção ao Senhor. Ou como é bom para um pai ou uma mãe estar em casa, por exemplo, com sede, e o filho vai lá na geladeira, traz um copo d'água e dá, pegue mãe a sua água, pegue a sua sandália. A senhora vai para onde? A senhora precisa de quê? É bom, não é? É ótimo. Poxa, pai, estou vendo você preocupado. É o quê? Puxa, mãe, o que é que a senhora tem? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer? Ei, olhe para cá. É essa proximidade que Deus nos quer de filho. Não é fazer, levantar, limpar, fazer, correr. Não. Você pode até fazer isso, mas isso é uma consequência de carinho que você tem por ser filho. E não fazer para se aproximar. Ninguém se aproxima de Deus por mérito. Nós nos aproximamos por sermos filhos. É só sendo filho. Quem me entende diz amém. Aleluia. O texto traz isso, os excessos. Os excessos. Trocam a presença por compromissos. Trocam a presença por casamentos. Veja, o texto bíblico, Jesus falando sobre o fim dos tempos, ele diz, nos últimos tempos, será como nos dias de Noé. Estarão casando, se dando em casamento. Ou seja, vão estar tão preocupados com os afazeres cotidianos que vão esquecer da presença. C.S. Lewis, escrevendo no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele fala que uma das estratégias do demônio, o demônio ensinando ao outro, uma das suas estratégias é: ocupe os crentes, ocupe-os de trabalhos, de tarefas, de funções. Faça com que eles se ocupem, faça com que eles trabalhem, porque quanto mais eles trabalharem, mais eles se distanciarão. Ei, olhe para cá, o mais valioso é a presença. O resto vem depois. Lutero dizia: eu estou tão ocupado hoje, que eu não resolverei todos os meus compromissos, se eu não orar pelo menos 1 hora. Aleluia! Por isso que a nossa alma seca. Por que a nossa alma seca? Porque são 20 horas para os compromissos. São 15 minutos para a presença. Nós achamos que somos filhos. E nós achamos que estamos na presença. Quem me entende diz amém. A primeira coisa que o texto nos ensina é essa: as ações são consequências da presença e não o contrário. A segunda coisa que o texto nos ensina é que o excesso te distancia do mestre. Todo excesso te afasta de Deus. Repita comigo: todo excesso me afasta de Deus. Todo excesso te afasta de Deus. Tanto ser religioso demais, quanto ser religioso de menos. Os preparativos para receber Jesus estavam ali, mas a dinâmica de servir Jesus, veja que loucura, irmão, olhe para cá. A dinâmica de servir Jesus afastou Marta de Jesus. Ela focou tanto em servir que esqueceu quem ela estava servindo. O começo começa nobre, mas acaba nos afastando. A dinâmica do ativismo, ou a dinâmica do excesso, do perder o propósito. Quem está me entendendo diz amém. Focar em servir e não ter vida com Deus. Aí veja bem. Os fariseus eram os mais religiosos da época. A dinâmica religiosa dos fariseus era poderosíssima. Até Jesus declarar a hipocrisia dos fariseus, eles eram o alto escalão religioso em Israel.
Mas os fariseus abraçaram tanto o fazer, que quando o Filho de Deus finalmente foi enviado, aqueles que ele aguardava, eles crucificaram. Quem está me entendendo aí diz amém. Está cansado, irmão? Diga amém. Olha. Aí eu vejo os excessos, tanto o excesso da religiosidade, olhe para cá, como o excesso das desculpas. Querido, olhe para cá. Eu já vi pessoas dizendo que vão se dedicar à família e se afastam de Deus. Eu vi pessoas que têm filhos e se afastam de Deus. Eu vi pessoas que casam e se afastam de Deus. Pessoas que assumem compromisso e se afastam de Deus. Como assim? Vou me dedicar à minha família. Como assim? Me dedicar à família é me afastar de Deus? Os excessos te afastam de Deus. Eu agora vou me dedicar à família. Eu agora vou me concentrar na minha carreira. Eu agora vou me concentrar nisso. Eu agora vou me concentrar aqui. Desculpa. Desculpa. Porque a nossa vida acontece paralelamente ao fato de sermos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu trabalhava em 3 empregos, eu tinha imensos compromissos, inúmeros compromissos, cumpri todos os meus compromissos, mas nenhum deles me afastou do Senhor, nenhum deles me afastou da minha família, nenhum deles fez meus filhos se tornarem rebeldes. Ei, olha para cá, os excessos te afastam de Deus, e aí você começa a dar desculpas. O perigo não é a ocupação, mas o estado de espírito que a gente fica. As tarefas deixaram Marta ansiosa e agitada. E eu já fiquei ansioso e agitado na igreja, como pastor de igreja. Eu estava aqui um dia, no gabinete, já contei isso na igreja, atribulado com algumas coisas. Eu orava, levantava, orava de novo, levantava, orava de novo, levantava. E orava e levantava, dizia, eu vou ligar a câmera. O circuito de segurança da igreja, liguei, um cheiro de queimado subindo aqui na igreja. Quando eu liguei a câmera e olhei, um desses moradores aqui queimando fio no portão da igreja. Eu desci transtornado. Está fazendo o que aí? Não, eu estou queimando o fio aqui, mas eu já vou sair. Eu disse, vai sair nada. Entrei, peguei um balde d'água, joguei um balde d'água. Nunca mais queime fio aqui, viu? Se quiser queimar fio, vá para longe. Pegou os fios, quando eu olhei de lado assim, o pessoal na oficina, tudo olhando assim. Mas vem cá, como é que eu posso lhe ajudar? Você fica ansioso e irritado. Sim ou não? Mulheres, vocês ficam ansiosas e irritadas? Elas ficam, meus irmãos? Ah, Jesus! Que água boa, viu, irmão? Aleluia. Está na sua mente, quem me entende diz amém. Querido, olhe para cá. A pessoa me procurou e disse assim, não foi aqui não, foi outro campo. Pastor, vou casar. E a Bíblia diz que quando a gente vai casar, a gente tem que ficar 1 ano fora dos serviços. Está danado, irmão? 1 ano. Eu tenho que ficar de fora 1 ano. Varão, isso aí é para guerra. Era guerra. Pelo amor de Deus. Olhe para cá. Os excessos te afastam de Deus. E Deus é perito em eliminar empecilhos. Se teu emprego é um empecilho para Deus, querido, vou dizer uma coisa a você. Se você for precioso para o Senhor, pode marcar o tempo da sua CLT. Você vai perder o emprego. Qualquer coisa que te afaste, dinheiro te afasta de Deus, vai ficar liso. É assim que funciona, sim ou não?
Mas vamos lá. Quando o texto apresenta isso, essa irritação, é interessante quando nós vamos olhar para o texto, Marta concentra a sua frustração, não do erro dela estar agitada. Marta concentra a sua frustração, não reconhecendo, puxa, eu tenho que dar uma... Não. Marta concentra a sua frustração em Maria. E é assim que acontece. A sua agitação, a sua frustração é apontada em alguém. Você culpa alguém. E aí eu estou aqui me segurando para falar, mas eu vou ter que falar. Aí a pessoa está agitada. Aí o pobre do marido senta. Parece que tem um sensor. Que é isso? Você é assim. E toda mulher tem duas palavras que usa sempre, né? Toda mulher não, todo casal tem. Sempre e nunca. Você sempre faz isso, você nunca ajuda. A sua frustração, olhe para cá, ela tem que ser concentrada em você. Quem está me entendendo até agora diz amém. O excesso te distancia do mestre. E a frustração faz você culpar outra pessoa. Quando Marta chega e diz assim, Senhor, o Senhor não se importa que Maria... Marta esperava que Jesus brigasse com Maria. Marta esperava que Jesus resolvesse o B.O. com Maria. Mas Jesus vira a arma para ela e diz assim, Marta, é porque você está ansiosa e agitada. Não precisa disso tudo. Uma coisa só é necessária. E ela escolheu a melhor parte. Tudo se desenvolve a partir da presença. Aleluia. Aleluia. Por fim, mas não menos importante, Marta então atinge a excelência. A jornada de transformação de Marta me impactou. Confiar na soberania, na teoria, é muito fácil. Confiar na soberania quando a despensa está cheia. Confiar na soberania quando Deus está dando tudo o que você quer. Ei, olha para cá, é fácil. Confiar na soberania quando as coisas fogem do nosso controle é difícil. É difícil. Confiar que Deus está no controle, mesmo em situações mais complicadas, é difícil. Quem está me entendendo até agora diz amém. Marta tinha fervor no seu coração. Fervor. Só que o fervor de Marta era uma metralhadora giratória sem direção. O confronto com Jesus canaliza esse potencial de Marta, essa paixão de Marta, esse amor de Marta. Porque Deus, olhe para cá, Ele não muda a nossa personalidade. Deus se utiliza da nossa personalidade para ser bênção no reino. Deus não mudou a personalidade de Marta, visto que ela não tinha, ela era prática, era ativa, ela fazia. Não, Deus canalizou o processo. As demais coisas são construídas a partir daí. Marta, a característica de Marta é de uma pessoa que serve com intensidade. É aquela pessoa que está no culto e vai cantar, ela canta. E ela canta como se aquele culto fosse o último culto que ela fosse participar. A intensidade de Marta é aquela pessoa que quando vai evangelizar, ela evangeliza. Ela fala do amor de Deus, ela é intensa no amor a Deus. Ela ensina os filhos, ela cuida do marido, ela faz as coisas, ele faz as coisas. Eu conheço pessoas intensas que elas dão a vida, se necessário for, por amor a Deus. Mas atiram para todo lado. E por isso se frustram. Jesus canaliza. Jesus diz, não, primeiro é comigo, Marta. Primeiro é a presença. Coloque-me em primeiro lugar. Porque o seu fervor terá alinhamento e fará você mudar como pessoa. Quem me entende diz amém. A partir desse momento nós vamos ver uma guinada na vida de Marta. A partir desse momento o texto nos apresenta uma virada, uma mudança. E a primeira mudança que a gente percebe é lá na morte de Lázaro. Quando Jesus está em Mateus capítulo 16 com Pedro e o Espírito Santo diz a Pedro, Jesus diz a Pedro, quem eu sou, Simão? Simão diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Espírito que revela a Pedro. Posso ouvir um amém? Pedro está num momento de tranquilidade.
Marta, quando está com Jesus, capítulo 11, verso 22, Marta diz: tu és o Cristo, aquele que havia de vir. Marta revela o Messias diante dela, mas Marta faz isso no túmulo, numa situação de dor e de morte. O coração agitado está pacificado com Deus. Aleluia! Isso é tremendo. O irmão dela está lá dentro, está sepultado há 4 dias. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo que o Senhor fizer, Deus o concederá. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Lá em João capítulo 11, não é Maria que vai ao encontro de Jesus, não. É Marta que corre ao encontro de Jesus. E Maria fica em casa, sentada, desolada. Quando Marta vai, se encontra com o mestre, volta e diz assim: Maria, o mestre está aqui. Aleluia. Por que é que ela fez isso, se ela não acreditasse que Jesus faria alguma coisa? Há uma mudança, uma transformação, e ela declara: tu és o Cristo. Tu és aquele que havia de vir, aleluia, uma fé madura, uma fé intensa, uma fé com uma entrega total. Por fim, lá no banquete de João capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2 de João. O texto diz que agora, depois da ressurreição de Lázaro, estou encerrando, viu, irmão? Depois da ressurreição de Lázaro, quando eu digo isso, geralmente o tecladista já sobe. Vem cá, Ezequiel. Capítulo 12, versículo 2, ele diz, João diz que havia um banquete sendo realizado e Marta servia. Aleluia. Marta continuou servindo, sabia? Marta continuou com a mesma intensidade, sabia? Mas agora aqui, olhe para cá, não há agitação, não há ansiedade, não há irritação. Ela entendeu o que era a boa parte. Aleluia. Só que agora com sobriedade e equilíbrio. A transformação de Marta falou profundamente ao meu coração. Profundamente. Porque eu venho enfrentando crises no sentido de entender algumas coisas que estão acontecendo. Eu venho enfrentando crises. E o Senhor falou poderosamente comigo no sentido de: baixa, desacelera, não agita. Quanto mais se debate, mais a água fica todada, né? Mais suja, né? Baixa, desacelera. A melhor parte, eu estou contigo. Não importa o que vem aí, a melhor parte é que eu estou com você. Enquanto vocês louvavam aqui, eu estou contigo, ó meu filho. Eu tive um encontro com o Senhor aqui agora, hoje, nessa noite. Cada palavra desse louvor falou ao meu coração, como se boca de Deus falasse comigo aqui agora. A presença é suficiente. Dói, é difícil, é frustrante, é decepcionante até. Mas a presença é suficiente. Sua vida desabou, irmão. Sua vida desabou, minha irmã. A presença é o alicerce para a reconstrução. Te frustraram, te traíram. A presença é a base do retorno. Eu queria louvar com você a boa parte. Os irmãos já louvaram hoje pela manhã, se não me falha a memória. Mas eu queria que vocês se colocassem de pé, onde vocês estão. É o impacto da glória que transforma a nossa vida. Poderoso e grandioso é Ele para fazer tudo isso nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você que chegou aqui com sua alma agitada, com sua vida agitada, com escolhas que precisam ser feitas, angustiado porque algumas coisas não aconteceram como deveria, angustiado porque a vida desabou e você precisa recomeçar, reconstruir, refazer. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: a presença é a base, vai dar certo, as coisas vão acontecer, esse momento vai passar na sua vida, vai passar, tudo vai passar.
Mas o Senhor te convida nessa noite a voltar à boa parte, a desacelerar o coração e estar com Ele, nem que seja por alguns momentos, para que a sua vida volte a ter o sentido e a harmonia que precisa.